Essa é a apresentação do trabalho Aplicação Web de Inteligência de Dados para Gerenciamento de Sorteios Online, apresentado como parte da disciplina de Projeto Integrador de Bacharelado de Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Os integrantes são dos polos Santos, Vicente, Cubatão e Peruíbe. O orientador foi o Renan de Faria Brandão. O trabalho foi feito no ano de 2026. O grupo era composto pelos 8 integrantes que estão na tela no momento: André Escaranto Cardoso, Armando França, Guilherme da Silva Bezerra, Maria Laís de Souza Santos, Mário Jorge Santos de Carvalho Vilhena, Sávio Luiz Rodrigues Lírio, Ricardo Henriques de Andrade e Tamires Yuri Mori. A disciplina de Projeto Integrador 3 é parte do curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Ela tem por objetivo praticar os conhecimentos adquiridos no curso em um problema real da comunidade externa. A comunidade externa escolhida pelo grupo foi uma padaria artesanal na cidade de Santos chamada Padocafé, como pode ser visto na foto. O grupo entrevistou a dona e gestora da Padocafé, Fernanda. O problema original era que, como ação de marketing da Padocafé, Fernanda gostaria de fazer um sorteio para seus clientes, disponibilizando bilhetes conforme os gastos dos mesmos, a cada R$ 50 um bilhete, por exemplo. A ideia, então, foi aprimorar uma aplicação web que permitisse fazer um sorteio online, que foi desenvolvida por parte dos integrantes no projeto Integrador 1 e aprimorada no projeto Integrador 2. Para o projeto Integrador 3, a ideia é acrescentar melhorias na aplicação já criada. Foram acrescentados um sistema para registro das vendas online no banco de dados da aplicação e visualizações de dados para permitir que os administradores da Padocafé analisem as vendas da empresa. A proposta de estudo se encaixa muito bem com o tema norteador proposto pela Univesp para o projeto Integrador. Desenvolver um software com framework web ou aplicativo que utilize banco de dados, inclua script web, JavaScript, nuvem, acessibilidade, controle de versão, integração contínua e testes. Incluir os seguintes requisitos: uso e fornecimento de API, análise de dados ou internet das coisas. Foram utilizados um framework web, um banco de dados, um sistema de controle de versões, um sistema de testes unitários automatizados, API de aplicativo de mensagens instantâneas, ferramentas de acessibilidade, análise de dados e uma API de disponibilização dos gráficos de vendas. Essa é a tela inicial do sistema de sorteio web desenvolvido no projeto Integrador 3. Nessa nova versão do sistema, a tela pede um cadastro e ou um login do usuário, se ele já for um usuário antigo. Nesse cadastro, o usuário precisa preencher um nome de username, uma senha, seu CPF e um celular. E também a gente traz essa novidade de pedir para o usuário declarar a sua concordância e entendimento, né, da coleta e tratamento dos dados para fins de análise do comportamento do consumidor, contato e participação nos sorteios promovidos pela empresa, conforme a LGPD. Como a gente vai estar fazendo análise dos dados dos usuários, a gente precisa decidir acordo deles, que é trazido por essa tela aqui. Vamos fazer o login do usuário que já está na base de dados. E aí a gente consegue ver aqui a tela depois do login, né? Que tem a consulta, as compras que já foram feitas pelo usuário e a tela para participar de sorteios, que é essa aqui em roxo. Essa aqui, de consultar as compras, né, leva para uma tela que mostra o registro de todas as compras que foram feitas no nome daquele usuário, que foram lançadas pelos administradores do sistema, né, no nome daquele usuário. E aí essas compras, na tela de participar sorteio, elas viram um saldo, que podem ser transformadas em um bilhete para participar do sorteio. Por exemplo, aqui do Dia das Mães, que é o que tem nessa base de dados de teste. Né? Então, nessa base de dados de testes, este usuário que eu estou logado agora, ele tem um valor gasto válido, né, dentro da janela do sorteio, de R$ 3.533. Até agora ele não depositou nenhum bilhete, então o que está disponível é todos os 3.533. E aí, com esse participar aqui, nessa forma participar, o usuário pode trocar, né, os saldo dele por bilhetes. Então ele pode depositar, por exemplo, 15 bilhetes de uma vez só, cada um a R$ 50 de saldo. E aí, feito isso, ele passa a ter um valor já depositado de 750 e o valor disponível passa a ser a diferença, né, entre 3.533 e os 750 que já foram trocados por bilhetes. Muito bem. E aí agora,
vamos ver então a área de administrador, que seria a área que os empregados da Pó do Café usariam para gerenciar o sistema. E aí essa área, ela continua com essa seção aqui de gerenciamento de acesso para criar novos logins de administrador. Essa seção que controla os sorteios, que já existia antes também. A novidade é essa seção de gerenciar vendas, né, que permite que os administradores lancem vendas nos nomes dos usuários. E para isso, eles usam essa tela de registrar a venda, onde ele precisa procurar o celular do comprador, né? Então, o celular do usuário que a gente acabou de ver é esse aqui. Aí o sistema encontra na base de dados o nome do comprador, e aí o administrador do sistema, o empregado da Fotocafé, tem que escolher dentro da base de dados de produto lá que a empresa tem, qual produto que vai ser lançado, qual o preço e qual a quantidade de produtos. Então, por exemplo, 2 focates de gorgonzola. Tem aqui, registra a venda, venda registrada com sucesso. Ele pode adicionar um novo produto aqui, por exemplo, colocar um croissant, e ele precisa colocar um preço sugerido do produto, por exemplo, R$ 15, está criado o produto, e ele passa a aparecer nessa tela de gerenciar os produtos cadastrados, né, que já tem os 4 que já tinham da base de dados de teste, né, e o novo que é o croissant, que acabou de ser criado agora. E por fim, o gráfico mais interessante que é o que traz essa análise de dados, né, que é a grande novidade desse projeto Integrador 3, que ele mostra um histórico de compras, né? Nessa tela a gente vê por dia quanto que foi gasto na empresa, né? Segundo essa base de dados fictícia de teste, né? E, e ele também, essas cores aqui representam os diferentes produtos, o rústico branco, a focaccia calabresa, a focaccia gorgonzola e o pão de forma integral. E aí, com isso, os funcionários da empresa podem tentar detectar em que momento que se vende mais focaccia, em que momento que se vende mais pão de forma, por exemplo. Com isso, se preparar de forma mais adequada para essa demanda que pode vir a ocorrer. Então, esse é o sistema de análise de dados que a gente implementou para essa edição do projeto Integrador 3. A gestora da Paddock Café gostou bastante da solução e a equipe está empolgada para utilizar as ferramentas para analisar as vendas e programar a produção futura. Obrigado pela atenção.